Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais uma semana juntos, mais um programa Palavra Viva, diante da Palavra de Deus, aprendendo da Palavra de Deus, e é sempre uma satisfação estar aqui juntamente com vocês, tanto aqui pela Rádio Web Palavra Viva, bem como também pelo nosso canal aqui no YouTube, Palavra Viva, em que vocês também podem estar aí se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e, sem dúvida, compartilhando com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem. Eu quero aqui também indicar para vocês no meu canal de YouTube, Miqueias Alves, que o link está na descrição aqui do vídeo para você que me acompanha pelo YouTube, para você acompanhar lá o nosso canal. Toda segunda-feira às 10 horas da manhã sai o nosso podcast. Essa semana, hoje saiu lá um bate-papo com meu irmão, amigo Samuel Júnior. Nós falamos sobre a questão da idolatria. Estamos numa série falando sobre os deuses falsos e tratamos sobre hoje o ídolo chamado de sucesso, a sedução do sucesso. E foi um bate-papo muito bacana, muito interessante, avaliando aí sobre esse tema tão atual, tão abrangente e que muitas pessoas têm se deixado cair pela sedução do sucesso e perdido referências, perdido o fio da meada. E nós avaliamos à luz da palavra de Deus o que é de fato o verdadeiro sucesso, como nós pensamos e avaliamos essas questões. Eu quero muito que você vá conferir lá esse podcast, que você pode encontrar aí, o link está aqui na descrição do nosso vídeo, e para você que me acompanha pela rádio, você pode acessar o meu canal Miqueias Alves, e você vai encontrar esse conteúdo lá. Então, sem perca de tempo, vamos agora ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos dar seguimento aqui à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, hoje falando sobre a oração do Espírito Santo pelos crentes. A oração do Espírito Santo pelos crentes. Texto clássico aí de Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade.
situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem. E eu quero também aqui, sem me esquecer, de recomendar aí a vocês a baixarem o nosso aplicativo, o aplicativo da nossa rádio, Rádio Web Palavra Viva, conteúdo 24 horas por dia. Temos lá uma programação toda especial, como músicas. O site você também pode acessar www.radiowebpalavraviva.agoranoar.com.br. Vou repetir, radiowebpalavraviva.agoranoar.com.br. Você pode acessar lá o nosso site e baixar também o aplicativo. Por lá tem um atalho, você consegue baixar o aplicativo no seu celular e acompanhar a nossa programação lá. E todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, ao meio-dia e às 21 horas, o nosso programa fica lá disponível no ar, com a diferença que lá você também vai acompanhar as músicas e etc, que aqui no YouTube eu não posso disponibilizar por conta de direitos autorais, etc. Mas lá na nossa rádio você pode também ouvir o nosso programa e também ouvir música lá durante a nossa programação. Então baixe o aplicativo da nossa rádio e compartilhe com outras pessoas que não sabem ainda disso, para que nós consigamos avançar cada vez mais, alcançando um público aí abençoador. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, que nos dizem assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então vamos meditar hoje nesse texto tão conhecido de todos nós. O pano de fundo aqui, do capítulo 8, verso 18 a 39, é o tema da glorificação. A glorificação, como eu já falei, vou repetir novamente, porque a repetição é pedagógica, é o estágio final da nossa santificação. É quando nós seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado. Esse corpo mortal se revestirá do imortal. E Paulo, aqui do verso 18 ao 22, nos mostrou o gemer, ou o gemido, a angústia, o sofrimento, por exemplo, da criação, clamando: ora vem, Senhor Jesus. Nessa grande expectativa da redenção dos filhos de Deus, toda a criação está gemendo, está clamando: ora vem, Senhor Jesus. No capítulo 8, verso de número 23 a 25, Paulo mostrou também o sofrimento dos crentes, o gemido dos crentes, a angústia dos crentes, da igreja, do povo de Deus, dos eleitos de Deus. Também clamando: ora vem, Senhor Jesus, esperando com grande esperança, expectativa, a redenção, o arrebatamento da igreja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
em que se dará fim todo esse sofrimento e nós viveremos em completa glória diante de Deus, santificação, perfeição, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, sem nada disso, vivendo diante de Deus em louvor e adoração ao seu nome para sempre. E aqui agora, verso 26 e 27, Paulo continua tratando dessa questão do sofrimento, do gemer, mas ele aqui agora nos apresenta um fato muito interessante entre esse processo de santificação para a nossa glorificação. A santificação antecede a nossa glorificação. Nós estamos hoje, nesse processo que nós vivemos aqui até Cristo voltar, estamos no processo da santificação, até chegarmos à glorificação. E Paulo aqui, nesses 2 versículos, nos mostra que existe um recurso, existe algo disponível a nós até chegar à glorificação. Há uma arma poderosa liberada a nós nesse processo chamado de oração. E que não é feita por nós mesmos, necessariamente, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus por nós. E aí Paulo mostra agora o gemido do Espírito Santo em nosso favor. Diante do contexto que nós estamos enfrentando, vivendo nesses dias, existe agora o Espírito Santo de Deus, gemendo e chorando, traduzindo para Deus o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas petições, as nossas lamentações, e apresentando juntamente a Deus enquanto nós estamos vivendo nesse processo de santificação até chegarmos à nossa glorificação. Então, diante disso, eu quero pensar com vocês, destacar aqui alguns pontos para nós sobre essa importante verdade, essa oração do Espírito Santo pelos crentes, essa oração do Espírito Santo pelos crentes. Porque bem verdade é que o tema da oração, ele é muito caro para nós e para essa geração. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis no que diz respeito à oração. A igreja do século XXI, a igreja no contexto da pós-modernidade, é uma igreja que não ora. É uma igreja que não sabe o que é oração. É uma igreja completamente alheia à questão da oração. Nós queremos cultos eletrizantes, nós queremos eventos que venham entreter, queremos tantas coisas, mas quando falamos de oração, você percebe um profundo descrédito das pessoas em relação à oração. Porque já não acreditamos mais na eficácia, no poder que a oração tem. E é bem verdade que se você for fazer uma pesquisa desses 2000 anos de história da igreja, você perceberá que os homens de maior destaque na história da igreja, na história do cristianismo, foram homens que tinham uma profunda vida de oração. Eram homens que gastavam tempo diante de Deus em oração, que investiam tempo, dedicavam a sua vida à oração. Porque você não vai aprender a orar se você não orar. A gente aprende a orar orando. Não adianta você ler sobre oração, não adianta você estudar sobre oração, não adianta você fazer seminários, congressos, não adianta você fazer conferências sobre o tema se você não dobrar o seu joelho e ir orar. É orando que você aprende a orar. E entender que a oração é uma obra do Espírito Santo também em nosso favor, para a glória de Deus. Quando eu olho, por exemplo, para João Calvino, pastor em Genebra, orava
na parte mais alta da igreja que ele pastoreava, a Suíça, temperaturas baixíssimas, ele pastor em Genebra. E a história nos conta que ele orava na parte superior da igreja, onde não havia calefação, um lugar totalmente gelado, exposto ao frio da Suíça, e ele orava 1 hora para cada direção da cidade. 1 hora orando para o sul, 1 hora orando para o norte, 1 hora orando para o leste e para o oeste. Ele era um homem de oração, e isso impactou a Suíça, impactou Genebra dos seus dias. Pesquise sobre Genebra. Genebra é uma maquete do reino de Deus na terra, porque havia lá um homem de oração. O próprio Martim Lutero era um homem de oração. Não passava menos de 3, 4 horas por dia diante de Deus. Era um homem de oração. John Wesley. Quem já visitou a casa de John Wesley, havia uma tábua onde ele ajoelhava para fazer as suas orações, e diz que há lá a marca dos joelhos, a madeira afundada com as marcas do joelho de John Wesley. Era um homem que acordava muito cedo e dedicava-se à oração. Tantos outros homens na história da igreja. David Branham. Se você nunca leu o livro, o Diário de David Branham, leia. Era um homem, era um jovem, morreu com 29 anos de tuberculose e era um homem de profunda vida de oração. Se nós pensarmos na nossa história recente do pentecostalismo que atingiu o Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, tantos crentes piedosos da primeira geração da Assembleia de Deus, homens de profunda vida de oração. E aí nós chegamos nesses dias, estamos vivendo num profundo esfriamento espiritual, e a pergunta é: por que estamos vivendo dias tão difíceis? Porque não estamos passando muito tempo diante de Deus. Há uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: tempo gasto com Deus diminui tempo gasto com os homens. Os discípulos perguntaram a Jesus como orar. Você não viu os discípulos perguntarem a Jesus como curar enfermos, como expulsar demônios. Não viu eles perguntarem como fazer coxo andar, como fazer paralítico andar, como fazer cego ver. Você não vê isso. Eles pedindo para que Jesus os ensine a fazer isso. Mas eles pedem para que Jesus os ensine a orar. Porque o próprio Cristo era um homem de oração. O próprio Cristo era um homem de oração. E se você lê os evangelhos, eu quero que você se desafie a isso. Leia o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, de João, de Lucas. E você perceberá que todas as vezes que Jesus está orando, ele está orando sozinho. Ele sempre se retirava para um lugar para ficar sozinho. Jesus não gostava de orar em bando, porque oração é algo secreto, é você e Deus. Quem gosta de orar em bando, quem gosta de orar em multidão, é porque geralmente é um povo que não gosta de orar. É aquele povo que é movido por campanha. Vamos lá no monte, aí vamos orar. Aí vamos lá fazer uma campanha na igreja de oração, daí vai orar. Aí vamos fazer uma campanha na madrugada, aí ora. Mas é porque não tem uma vida constante de oração. Então ele precisa de alguém para ajudar ele a orar. Porque se ele for por orar sozinho, ele não ora também. Jesus orava sozinho. Jesus gastava tempo orando sozinho. Então os discípulos olham para Jesus, vendo Jesus orar, e perguntam para Jesus: ensina-nos a orar. Em outras palavras, ensina-nos a fazer aquilo que mais tu fazes, para que nós possamos ter poder para fazer aquilo que tu menos fazes, ou que tu fazes em menos tempo. Jesus orava por horas, mas ele curava em segundos, em minutos. Ele expulsava demônios em minutos, segundos.
E aí, se você gasta pouco tempo diante de Deus, você vai gastar muito tempo diante dos homens. Se você gasta muito tempo diante de Deus, você gastará pouco tempo diante dos homens. Essa é a lógica. Então, diante disso, eu quero destacar alguns pontos aqui sobre esse tema tão fundamental, importante. Ainda quero, em outra oportunidade aqui ainda, no nosso programa, aprofundar só sobre o tema da oração. Talvez mais para frente, quando nós terminarmos essa série de Romanos. Primeiro ponto aqui que nós podemos destacar. Número 1. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Olha aí o que o texto diz. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Isso é muito importante para nós pensarmos. Porque o que está revelado aqui? Que nós não somos fortes. Nós não somos super-heróis. Nós não temos superpoderes. Não temos. Nós somos fracos. Nós não somos autossuficientes. É por isso que nós precisamos orar. Se você não entende que você tem fraquezas físicas, morais, psicológicas e espirituais, você está perdido. Ainda a palavra de Deus diz, o profeta dizendo, maldito o homem que confia no homem. E lá faz referência a quem? A si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo, que acha que é super poderoso. Quando eu leio lá o texto de Elias, Tiago 5,17, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou instantemente para que não chovesse, e por durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água sobre a terra. Nem Elias, que é considerado o presidente do sindicato dos profetas, passou menos tempo diante da oração. Ele sabia da sua fragilidade. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E ele era um homem de oração. Nós somos fracos. Se ninguém contou isso pra você, deixa eu falar isso aqui pra você hoje. Você é fraco. Você não tem poder em si mesmo. Você não é autossuficiente. Você tem fraquezas as quais nem você mesmo sabe. Você mesmo desconhece das fraquezas que você tem. Às vezes nós achamos que somos fortes. Aí vem um golpe, vem uma luta, vem uma adversidade e revela aonde estão as nossas fraquezas. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda. Porque ele sabe que nós, por nós mesmos, somos incapazes de orar como devemos orar. Nós, por nós mesmos, jamais iríamos querer buscar a Deus. Aí o Espírito Santo vem e nos ajuda em nossas fraquezas. Número 2. O Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. Olha lá. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós somos fracos e, além de sermos fracos, somos ignorantes no que diz respeito à oração. Nós não sabemos orar como devemos orar. Nós somos profundamente ignorantes no que diz respeito à oração. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos auxiliando, nos ajudando, nós estaríamos perdidos. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e nos ajuda a orar da maneira correta. Da maneira que a nossa oração possa chegar diante de Deus e ser respondida, ser atendida. Porque o que muito acontece em relação à oração é que nós temos vontades egoístas, vontades completamente pautadas em nosso ego, orações egocêntricas, que
não é para a glória de Deus, que não reflete a glória de Deus, só reflete a nossa glória, nossa autossuficiência e etc., nossa vanglória. E aí o Espírito Santo vem nos auxiliando dizendo assim, você não sabe orar, deixa que eu tomo providência aqui. Existe uma frase de Robert Long, que ele diz, a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Vou repetir. A oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Nós não oramos para convencer Deus daquilo que nós queremos. Não é para a minha oração e a sua oração fazer força no céu, prevalecer no céu, não. Para fazer a nossa vontade se impor diante de Deus. Pelo contrário. A nossa oração é para fazer que a vontade de Deus do céu prevaleça na terra. Que seja feita a vontade dele, não a minha e nem a sua vontade. Porque é a vontade dele que é boa, que é perfeita, que é agradável. Não é a minha, não é a sua. Às vezes a gente está pedindo pão para Deus, mas não é pão, é pedra. Não é pão, é serpente. Não é pão, é escorpião. A gente está convencido de que aquilo que nós estamos pedindo é algo bom. Vai saciar a nossa fome, vai resolver os nossos problemas, quando na verdade é isso que vai sucumbir-nos, que vai nos levar ao abismo profundo. É por isso que a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa vida, para que nós venhamos aprender a orar como convém. Ainda os evangelhos tratam disso. Tudo que pedirdes ao Pai, segundo a sua vontade, ele vai lhes conceder. Não é segundo a sua vontade, não. Segundo a vontade de Deus. Tudo que você pede ao Pai, no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, ele concede. Ele faz. Agora, quando não é da vontade dele, porque Deus ele diz sim, Deus ele diz não e ele diz espera. Sim é sim, é vitória garantida. Sim é sim, se Deus falou sim, glória a Deus, sinal verde. Ele vai fazer. Se ele diz não, não é não. Não é não. Não é não hoje, é não amanhã e é não depois de amanhã. E tem gente que Deus já falou não, nananina não, e a pessoa está insistindo. Deus já disse não. Se ele disse não, é não. A palavra de Deus é não, é não. Não é não hoje, é não, não. É não nunca. É não jamais. Porque ele sabe o que é o melhor para você. Mas se ele disse espera, é o não ou o ainda não. Se ele disse espera, é ainda não. É não hoje, mas amanhã pode ser um sim. Você fica aí na posição que ele vai agir, que ele vai trabalhar, que ele vai fazer. Mas tem coisa que Deus já disse sim, tem coisa que Deus já disse não, e tem coisa que ele disse espera. Se ele disse espera, você persevera na oração. Você confia em Deus. Para que a vontade dele prevaleça, no tempo dele, na vontade dele, no momento certo. Terceiro e último lugar. O Espírito Santo intercede por nós. Olha lá o texto. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então veja só aqui. O Espírito Santo de Deus, porque veja bem, nós temos dois intercessores dentro da Trindade. Primeiro é o Espírito Santo. Segundo é o próprio Cristo. Cristo é o nosso intercessor forense, legal. Ele intercede por nós como nosso Salvador, como nosso Redentor. E o Espírito Santo de Deus intercede por nós mediante aquilo que nós estamos enfrentando hoje. As nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos pecados.
O Espírito Santo de Deus está comunicando a Deus aquilo que nós estamos enfrentando aqui na terra. Cristo é o nosso intercessor fora de nós. O Espírito Santo é nosso intercessor dentro de nós. O Espírito Santo intercede por nós, diz o texto, com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido? Gemido é aquele grito da alma. É aquele murmúrio, aquele ranger, é aquele som que a alma está fazendo, que nem palavras são capazes de expressar. É um gemido. O que é o gemido? Gemido é um gemido. Pode significar muitas coisas um gemido. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele consegue discernir o que significa esse gemido da alma. O que significa esse gemido do nosso espírito. E pode traduzir isso para o Pai. Levar as nossas orações diante do Pai. Traduzir aquilo que está no nosso coração. Ainda diz aquele que examina, esquadrilha, perscruta o coração do homem. Que vai na profundeza. O salmista clama, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, penetra o meu ser, o meu subconsciente, aquilo que está lá enterrado, que nem mesmo eu sei que está lá. O Espírito Santo intercede por nós. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Não existe oração ruim na perspectiva bíblica. Não existe. Não existe. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Você lembra de Ana? Diz que o sacerdote ali chegou para ela a ponto de dizer, olhando o exterior dela, você está embriagada. Diz que ela só movia os lábios, já nem gemer ela estava gemendo, ela só chorava. Nem som saía mais de seus lábios. Era algo que somente o Espírito Santo poderia sondar. E lágrima para Deus tem valor. Leia os Salmos. Se eu não me engano, o Salmo 62 fala que Deus colhe. Ou o Salmo 61 fala que Deus colhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. Até as nossas lágrimas têm significado para Deus. Por isso que não existe oração ruim. Às vezes a melhor oração que você fez foi aquela que você não disse uma palavra. Foi aquela que você chegou diante de Deus e você se derramou, você chorou. Um turbilhão de sentimentos estava sobre você e você se derramou diante de Deus, mas não saiu uma palavra. E você se levantou e às vezes pensou, não consegui orar hoje. Pelo contrário, talvez essa tenha sido a sua melhor oração. Porque não existe oração ruim. O ruim é não orar. O ruim é não colocar diante de Deus, porque nós temos um auxiliar, nós temos um intercessor por nós. Quando eu não consigo falar, tem alguém que consegue falar por mim. Quando eu não consigo expressar aquilo que está no meu coração, tem alguém que consegue. É por isso que nós não podemos abrir mão de uma vida de oração. É por isso que nós não podemos abrir mão em meio a esse tempo que estamos vivendo de uma vida de oração, porque isso estreita o nosso relacionamento com o Pai, por meio do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar. O Espírito Santo de Deus nos conduz a orar e orar melhor. Ainda tem uma frase de John Bunyan, um escritor de O Peregrino, que ele diz que a oração mais importante, parafraseando ele, eu pensei que eu tinha colocado aqui a frase, mas ele diz que a melhor oração é aquela oração com o coração. É aquela oração de entrega. É aquela oração de
de derramar-se, é orar com o coração, não só com os lábios, com as palavras, é orar com o coração. É derramar-se de fato diante de Deus. Talvez você que está me ouvindo ou está me acompanhando pelo YouTube está orando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. E às vezes você acha, não vou conseguir mais orar, vou desfalecer, vou desistir. E parece que o outro dia vem e você está lá de novo, de joelho dobrado. Passa outra semana, você está lá de joelho dobrado. Passa o outro ano, você está lá de joelho dobrado. E alguém pergunta por que você insiste nisso. Nem você tem resposta para isso, mas eu tenho a resposta. A resposta é: o Espírito Santo nos ajuda a orar. Nos ajuda a clamar. Nos ajuda a estar diante de Deus. Ele leva para o Pai as nossas orações. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Confie em Deus. Passe a ter uma vida de oração mais regular. Deixa de ser um crente preguiçoso, de uma pessoa preguiçosa, e comece a orar. Não tem o hábito da oração, comece a orar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não se contente. Você é como aquela passagem de Ezequiel, é o rio. É água na canela, depois é água no joelho. É água no pescoço, até um momento que você mergulha nesse rio, que é a presença de Deus, que é de estar diante da presença de Deus. E aí você vai ter experiências indizíveis diante de Deus, na sua vida de oração, na sua vida de piedade. A sua vida vai mudar, a sua família vai mudar. Lembra de Jó? Jó, um homem de oração. Isso impediu que lutas viessem sobre a vida de Jó. Isso impediu que Jó enfrentasse dificuldade. Não impediu. Lutas vieram, privações vieram, mas Jó se manteve fiel. E ele diz lá no final de toda aquela luta: agora eu conheço a Deus. Imagine. Às vezes a gente acha que conhece a Deus. Ora, jejua, consagra. Mas a gente só vai conhecer a Deus de fato tendo experiências profundas com esse Deus. A gente sempre tem algo a mais para conhecer de Deus, mas isso é um relacionamento íntimo com Deus. É você e Deus. Não tem como você terceirizar isso. Não, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. É suas experiências, é suas marcas de guerra. É suas experiências. E eu quero até recomendar aqui, tem um filme e um livro também, né? Quarto de Guerra. Sensacional. Tem o filme Prova de Fogo. Sensacional. Tem um filme do missionário William Carey. Um homem de profunda oração. Antes de o sol nascer, ele estava de joelho dobrado. O sol não nascia sem que ele estivesse de joelhos dobrados. Oração, oração, oração. Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.